Bom, então, com base no material que foi apresentado, né, eu queria trazer um pouquinho essa questão da discussão, até mesmo para a gente entender, de uma certa forma, como é que a gente vai trabalhar aqui os conteúdos na nossa disciplina, né? Então, imagina que eu tenha uma fonte de água residuária, né, o esgoto, vou chamar aqui esgoto. Esse esgoto, ele pode ter características mais domésticas ou sanitárias, que a gente chama, né? Então, sanitárias. Ou ele pode ter características mais industriais, né? Então, os esgotos que a gente gera nas residências, né, são transportados ali por tubulações, por estações elevatórias, etc., até chegarem na estação de tratamento, né? Então, nessa estação de tratamento, acontece ali um conjunto de operações unitárias que vão fazer com que os diferentes poluentes ou constituintes presentes nos esgotos sejam removidos ali e que as concentrações finais, os efluentes finais, tenham características, condições compatíveis com as legislações em nível federal, estadual ou municipal, né, vigentes, e que desta forma não causem poluição e que as empresas, por exemplo, de saneamento, as indústrias, não sejam passivas, né, e de multas, de ações do Ministério Público, etc. Tá? Então, o esgoto sanitário é aquele esgoto com características mais, digamos assim, mais homogêneas, né? Muito embora a gente possa ter ali perfis de esgoto com características mais diluídas, moderadas ou características mais elevadas, mas esses perfis aí não mudam ali ao longo, né, dos dias do mês ou dos meses do ano, um pouco para mais, para menos, né, mas tudo dentro ali de um desvio padrão aceitável. É diferente, por exemplo, de alguns esgotos industriais, que a gente tem variações ali de vazão, de concentração, muito maiores do que a que esses esgotos sanitários experimentam, né? Então, nesse esgoto industrial, eu tenho ali indústria têxtil, cortume, a indústria química, petroquímica, de pulp e papel, frigorífico, matadouro, né, é, 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 a parte de suinocultura, por exemplo, tá? A parte de indústria de pescado, de refrigerante, de bebida, né, de cerveja, enfim, todas essas várias operações industriais, e, por exemplo, quando eu falo em esgoto têxtil, muitas vezes eu posso ter grandes variações da qualidade e da quantidade de esgoto gerado, né? Porque, por exemplo, esgoto têxtil, eu posso trabalhar com malharia, posso trabalhar com fabricação de índigo, eu posso trabalhar, por exemplo, simplesmente com uma lavanderia ali, que vai lavar o tecido e que vai gerar uma determinada qualidade bem menos concentrada do que, por exemplo, aquelas que levam, por exemplo, banhos de corantes, descarte desses banhos de corantes, enfim, né? As operações de estamparia, por exemplo, produção de tapete, tudo isso está dentro desse setor, né, que nós chamamos de setor têxtil, né? Então, a gente tem ali as características que variam muito conforme o tipo de malha ou de jeans que eu estou produzindo. Às vezes estou produzindo, por exemplo, o índigo blue, às vezes o índigo black, às vezes naquela indústria tem estamparia, né, quando a gente coloca determinados pigmentos ou tipos de malha, né, ou de jeans estonado, enfim, tudo isso interfere nessa qualidade dessas águas residuárias, tá? E também outros aspectos, como a qualidade, por exemplo, do corante, ou se tem a parte de uso por exemplo, de hidróxido de sódio
ali no processo de tingimento, ou se tem, por exemplo, o uso de EDTA, se tem, por exemplo, as limpezas ali frequentes dos banhos, tudo isso, gente, interfere nessa característica da água residuária. Por isso é que eu falo que os esgotos sanitários, eles, de uma certa forma, têm a composição um pouco mais homogênea, tá bom? E que, portanto, os processos aplicados a esgotos sanitários, eles são diferentes, por exemplo, dos aplicados, muitas vezes, para esgotos industriais, que muitos desses esgotos industriais, eles têm uma característica de biodegradabilidade muito baixa, ou seja, tem muita a parte de matéria orgânica presente com característica mais recalcitrante, menos biodegradável, né? Coisa que esses esgotos sanitários, eles grandemente são representados, né, por relações ali de DQO, DBO, né? Esses dois parâmetros estão interligados, né? Ou seja, a DQO leva em consideração tudo que contém carbono, o que é biodegradável e o que é não biodegradável. Para esgoto sanitário, essa relação é cerca de 2, né? De 2, cerca de 800, 1.000 miligramas por litro de DQO e DBO da ordem ali de 400, 500 miligramas por litro, que vai depender muito do tipo de água residuária, né? Se ela é mais diluída, moderada ou mais concentrada. Mas para esgotos industriais, eu posso ter relações de DQO, DBO superior muitas vezes a 10, né? Muitas vezes a 20, 30, e que, obviamente, isso inviabiliza um processo biológico de tratamento de esgotos. Portanto, para esses esgotos industriais, a gente tem que avaliar que tipo de rota tecnológica a gente vai conceber a estação de tratamento. Se vai ser um processo biológico seguido de um pós-tratamento físico-químico, se vai ser um processo físico-químico para remover grande parte desses compostos aí mais tóxicos, mais recalcitrantes, seguido de um pós-tratamento biológico ou de oxidação avançada, ou se eu vou ter um físico-químico biológico, um biológico físico-químico de oxidação avançada, uma desinfecção. Portanto, essa concepção da estação de tratamento, né, vai depender desses aspectos, de características qualitativas, características quantitativas, de domínio da tecnologia, de custo, de desejo com aquela água residuária, se é lançar em um corpo receptor, isso vai depender do grau de restrição do corpo receptor que vai receber, ou se aquela indústria quer, de uma certa forma, fazer o reaproveitamento desse esgoto tratado, né, dessa água residuária tratada. Portanto, tudo isso vai determinar essa rota tecnológica aqui para cada uma dessas frações, tá? Portanto, aqui, para esses esgotos com características sanitárias, né, esses esgotos sanitários, normalmente a gente vem utilizando processos biológicos de tratamento de esgotos. Lagoas de estabilização, por exemplo, né? Reatores anaeróbios, como reatores do tipo ASB, né? Sistemas de lodo ativado, sistemas naturais aí, como as wetlands construídas, né? Então, wetlands. Então, são algumas das tecnologias biológicas, e essas tecnologias aqui mais utilizadas para esgotos industriais, né, vão depender dessas características. Se o esgoto tem característica mais biodegradável, nada impede de eu utilizar, né, qualquer uma dessas tecnologias para essa aplicação. Vai depender, obviamente, de outros aspectos aí que dizem respeito à concepção da estação de tratamento, aspectos climáticos, a parte de oferta de área aí da indústria, de proximidade ali de aglomerados urbanos, ou no caso da indústria, proximidade da estação de tratamento do local de produção, da planta principal, né? Porque isso interfere no tipo de
tratamento, né, biológico a ser aplicado. Alguns tratamentos têm a maior potencialidade de geração de gases odorantes, como o H2S, sulfeto de hidrogênio, outras não, né? Então, esses aspectos interferem na concepção, interferem na escolha da rota tecnológica a ser empregada. Nesses esgotos industriais, aqui, como eu falei, eu posso ter um processo físico-químico seguido de um processo biológico, ou eu posso ter um processo biológico seguido de um processo físico-químico, tá? Ou eu posso ter um processo físico-químico seguido, por exemplo, de um processo de oxidação avançado, né? E assim sucessivamente. Também o tipo de água residuária, o tipo de poluente presente vai nortear um pouco a escolha dessa rota tecnológica, certo? E esses esgotos aqui, gente, eles chegam, como eu falei, nas estações de tratamento a partir de tubulações. Essas tubulações, elas podem ser gravitárias ou tubulações de recalque, que vão chegar, né, ali na estação de tratamento ou abaixo do nível do solo, quando o tratamento preliminar ele né, do tipo mais enterrado, ou eles vão chegar mais a uma determinada altura ali na estação de tratamento de esgotos, né, quando o tratamento preliminar, por exemplo, é elevado. Para quê? Para que todo o fluxo dentro dessas várias tecnologias aqui, dos reatores, dos sistemas de tratamento dentro da estação, se dê de maneira gravitária. Por exemplo, eu posso ter, olha, imagina que eu tenho aqui a minha estação de tratamento de esgoto sanitário, está aqui, eu tenho uma bomba que está aqui recalcando aqui do esgoto da cidade, por exemplo. Essa bomba, quando chega lá na estação, eu posso ter, por exemplo, um tratamento preliminar elevado aqui. Então, sobe, né? Aqui eu tenho um tratamento preliminar elevado, que tem essa carga hidráulica aqui. E depois do tratamento preliminar, todo o fluxo dentro aqui da minha estação se dá por gravidade. Entra por aqui, reta o ácido, sai aqui e vai. Então, tudo isso a gente calcula. As cotas aqui, né, de colocação de cada um dos módulos, as alturas aqui dos diferentes módulos, de maneira a que a gente garanta um fluxo gravitário dentro da estação de tratamento. Então, por isso aqui no projeto, a gente sempre tem que trabalhar aspectos do perfil hidráulico, calculando as perdas de carga, calculando tudo direitinho, de maneira, né, a garantirmos que não vai haver problemas aí hidráulicos de escoamento, tanto da fração líquida do esgoto, quanto da fração sólida, né, principalmente lodo, que é um dos principais subprodutos do tratamento de esgotos. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma chegada do esgoto por gravidade, aí imagina que está aqui o nível do solo, ele está enterrado, aí eu vou ter ali, né, aqui enterrado, e o tratamento preliminar, ele vai cair dentro de uma estação elevatória, de um posto de sucção, aí eu tenho um bombeamento, por exemplo, para uma cota superior, e depois daqui, toda essa cota aqui, né, que vai ter energia, tudo a partir daqui vai ser por gravidade. Então, percebam que a estação elevatória é um elemento extremamente presente na estação de tratamento de esgotos, ou vindo, né, ali na entrada da estação, trazendo já por recalque esse esgoto, e a partir daqui vir por gravidade, ou existente dentro ali da área da própria estação de tratamento de esgotos. Quando eu estou trabalhando com esgotos industriais, o que é que acontece? Esse tratamento preliminar, como eu tenho grandes flutuações aqui dessa qualidade do esgoto, o que é que acontece? O tratamento preliminar, eu tenho a presença normalmente
de um elemento chamado de tanque de equalização. Então, esse tanque de equalização, normalmente esse esgoto que vem ali, ele vem por gravidade. Não é tão distante, muitas vezes, né? Em algumas situações, quando você tem uma impossibilidade do escoamento gravitário, é mandado ali um esgoto por recalque, mas vai ser uma elevatória seguido normalmente de outra elevatória. Por quê? Porque o esgoto ele vai chegar gravitário normalmente, né, ou eventualmente por recalque, aqui nesse tanque de equalização. Então, o que é que vem a ser um tanque de equalização? É um tanque, está aqui o esgoto chegando, né, passa pelo tratamento preliminar ali, de gradeamento, algumas vezes remoção de areia, medição de vazão, né, vazão. E aí, depois, esse esgoto vai cair aqui nesse tanque de equalização, e vai ter ali um determinado, né, volume útil, né, ali de funcionamento, tá? E aqui, normalmente, a gente tem bombas submersíveis que são colocadas aqui, o nível mínimo, o nível máximo ali do tanque de equalização, né? E a gente tem um determinado volume de equalização, que é esse volume aqui, que é capaz de o tanque acumular, né, para a operação adequada da estação que fica aqui a jusante do tanque de equalização. Então, o que é que acontece? Esse tanque de equalização ele vai ajudar a amortizar esses picos, né, de vazão do esgoto industrial. E também a amortizar esses picos de concentração do esgoto industrial. Portanto, aqui eu vou ter essa variação aqui da vazão, ó, vai ser uma vazão constante, advinda dessa bomba que vai ser projetada aqui. Então, aqui eu vou ter um Q de recalque, né? E aqui eu vou ter um Q variável, né? E essa concentração aqui, que pode ser muito variável, aqui ela vai não ser tão variável, né? Eu vou ter ali um crescimento ou um decrescimento, ali um pouquinho, vai depender tudo da intensidade, né? Ali da vazão e também da concentração durante um dia, durante algumas horas, durante, né, alguns meses, aí você, obviamente, vai ter um perfil bem diferente aqui do aspecto qualitativo do esgoto que está sendo bombeado aqui do tanque de equalização. Ok? E nesse tanque de equalização, como a gente vai ver, é aonde normalmente a gente trabalha os aspectos de correção de pH. Por que que isso é importante? Porque esses esgotos industriais, eles podem ter uma grande flutuação de pH, né? E muitas vezes trabalharem ali com pHs mais ácidos, pHs mais alcalinos. E todo o processo de tratamento de esgotos tem ali um pH ótimo, né? E um pH operacional de funcionamento da estação. Normalmente, pHs próximos à neutralidade são pHs mais típicos de viabilizarem, de fornecerem, né, condições de um bom funcionamento da estação de tratamento. Portanto, se o esgoto está chegando, né, o que está sendo acumulado aqui, tende a diminuir o pH no tanque de equalização, há o lançamento aqui de um agente alcalinizante, né, que vai exatamente fazer a elevação do pH até um valor pré-determinado. Se eu tenho características, que agentes alcalinizantes são esses? Aí eu posso ter soda cáustica, né, que é o hidróxido de sódio. Eu posso ter a adição de cal, enfim, eu posso ter várias possibilidades aqui, e muitas vezes o problema é inverso. Eu tenho um esgoto que chega ali, que tende a elevar ali o pH do meu tanque de equalização. Portanto, nessa situação, eu tenho que adicionar um ácido. Que ácidos são normalmente usados? Aí depende. Tá? Usualmente vem se utilizando nas estações ou a adição de CO2,
né? Ou seja, conferindo ali uma acidez carbônica ao processo, né? Então, o CO2 que é adicionado aqui na forma de um gás solubilizado, né, em água, ele vai reagir com a própria água presente nos esgotos e vai formar, né, aqui H2CO3, né, o ácido carbônico que vai, né, um ácido fraco que vai trabalhar ali no abaixamento desse pH. Se eu tenho a impossibilidade, né, porque é um processo mais caro, né, aí eu venho trabalhando com a adição, por exemplo, de ácido sulfúrico, H2SO4, né, ou aí eu tenho com isso, é um ácido mais forte do que esse, mas tenho como problema a liberação do íon sulfato, né, aqui no meio, e sulfato muitas vezes é um padrão de lançamento, ou muitas vezes no processo ajusante ele vai ser reduzido, esse sulfato, né, por exemplo, o H sulfídrico, causando problemas de gases odorentes na estação, tá? E muitas vezes eu tenho a adição aqui de HCl, ácido clorídrico, que tem um ácido forte, que tem o problema da volatilidade do ácido clorídrico. Também o aumento da concentração de cloretos. Portanto, essa escolha, né, do tipo de agente alcalinizante ou acidificante é uma escolha também que faz parte dessa otimização, né, ali da estação de tratamento. Portanto, se eu tenho, vamos supor, um processo físico-químico aqui, a jusante aqui desse tanque de equalização, eu tenho, eu posso fazer uso aqui das duas tecnologias que a gente vai aprender aqui na nossa disciplina. A decantação quimicamente assistida, ou a flotação quimicamente assistida. A gente vai diferenciar bem direitinho esses dois tipos de processos de tratamento de esgotos industriais, tá? Em ambos os casos, eu vou precisar da adição de agentes químicos, né, que a gente chama de coagulantes. Aí, exemplo, sulfato de alumínio, hidroxicloreto de alumínio, cloreto férrico, etc., tá? Para o processo. Algumas vezes eu adiciono também auxiliares de coagulação, também chamados de floculantes, tá? Os polímeros aí catiônicos, por exemplo, polieletrólitos, isso vai depender também do tipo de água residuária, tá? Que vão ajudar na formação e também na estruturação desse floco físico-químico formado aqui. E aí, depois desse floco formado, vai ser separado em um decantador, no caso da decantação quimicamente assistida, ou em um flotador, né, no caso da flotação quimicamente assistida. Então, esses aspectos aqui são os que a gente vai, de uma certa forma, tocar aqui na nossa disciplina, discutindo aspectos qualitativos, quantitativos dos esgotos sanitários e industriais, tocando aspectos ligados à parte de tratamento preliminar, né, mas principalmente focando nessa disciplina, no tratamento preliminar mais amplo, né, aplicado à parte de esgotos industriais, e depois a gente vai, em cada um dos módulos, a gente vai discutir os processos aí, mais de fundamentos da coagulação, floculação, decantação, filtração, flotação, etc. Depois, as várias tecnologias aí, anaeróbias, mas com ênfase no projeto e operação de sistemas de alta taxa, como os reatores UASB, a GSB e de circulação interna. Depois, a parte de sistemas de lodo ativado, né? Fundamentos, projeto e operação. E depois, no projeto que vocês vão me entregar, vocês vão combinar esses diferentes processos anteriormente cobertos na questão de dimensionamento, etc., né? Para exatamente fazer o cálculo ali, um dimensionamento adequado, né, para a remoção de matéria orgânica, por exemplo, em uma dada estação físico-química, né, aí composta biológica físico-química, né, ou físico-química biológica, a gente ainda vai discutir, mas provavelmente
biológica, físico, pós-tratamento físico-químico. E aí, o vídeo também, ele cobriu, né, de uma certa forma, que numa estação de tratamento, eu vou chamar aqui de ETE, eu tenho que trabalhar três correntes principais, né? A corrente líquida, que essa corrente líquida é a que eu vou, obviamente, lançar aqui num corpo receptor, por exemplo, após o tratamento. Ou eu vou promover o reuso. Eu tenho a fração sólida. Que fração sólida é essa? Grandemente os resíduos sólidos gerados ali, nas operações ali de gradeamento, nas operações de desarenação, que normalmente, né, esses resíduos sólidos vão para aterro sanitário. E eu tenho o principal resíduo sólido ali da estação de tratamento, que normalmente é o lodo. Eu falo normalmente porque, dependendo da tecnologia, esse lodo ele vai ter que ser frequentemente gerenciado, por exemplo, nos reatores de lodo ativado, reatores UASB, etc. Mas ele pode ser gerenciado depois de vários anos de operação da estação. Por exemplo, quando eu trabalho numa lagoa de estabilização, aquele lodo, aquele sedimento, ele vai se acumulando ali ao longo de vários anos de operação. Então, dependendo ali do tipo de lagoa, faz-se necessário, às vezes, qualquer remoção depois de 10 anos, muito embora todos saibam que esse processo de remoção de material em lagoa, né, resíduo de lodo em lagoa, de estabilização, é um processo extremamente laboroso e também é um processo extremamente caro. Mas esse lodo, assim, mais frequentemente removido, ele vai passar por operações, né, ali por exemplo, de adensamento, dependendo aí da estação, né, também, para as grandes estações tem uma etapa de adensamento, dependendo da qualidade do lodo, se ele é estabilizado ou não, eu posso ter uma etapa de estabilização, uma etapa de desidratação, seguida aqui de uma etapa de condicionamento, né, aqui, desidratação, e seguido de uma etapa de destino final, né, se o lodo vai ser encaminhado, né, por exemplo, para um aterro sanitário, como esses outros resíduos sólidos da estação de tratamento, ou se esse lodo ele vai ser reaproveitado aí, por exemplo, para recomposição de solo, né, a parte de áreas degradadas, certo? A parte de uso em agricultura, etc. Então, se ele for para isso, ele vai ter, antes do destino final, ele tem que ter uma etapa de higienização. Essa etapa de higienização pode ser a simples aplicação de cal, por exemplo, um processo de caleação, pode ser um processo de compostagem, enfim, várias possibilidades também. E eu tenho aqui na estação de tratamento também a geração de gases, né? Especialmente em alguns processos anaeróbios, né? Que são aqueles processos que causam maior problema desses gases odorantes. Por quê? Porque quando eu trabalho com um processo aeróbio, como no sistema de lodo ativado, por exemplo, que vocês viram, o produto dessa degradação aeróbia, se a gente imaginar, né? Essa equação aqui, que representa a respiração aeróbia, a gente tem como produto, né, gasoso, o CO2. Ó. Esse CO2 ele é um gás, né, que ele é não odorante.
Então, devido a isso, não tem o problema do escape dele para a atmosfera nesse sentido, né? De geração de odor, muito embora o CO2, né, cause problema de efeito estufa, etc., é um gás de efeito estufa, etc. Quando eu, por outro lado, trabalho em uma tecnologia anaeróbia, como o reator WASB, como um tanque séptico, etc., o produto dessa respiração anaeróbia, eu posso representar dessa forma aqui, ó, dando metano e CO2. Esses aqui não tem problema nenhum. O metano e o CO2 são os principais compostos, né? Metano, normalmente aí 70%, 75%, o CO2 aí 20%, 25%, às vezes 30%, mas eu tenho traços desse cidadão aqui, ó, do H2S. E esse H2S é o que é mais intrinsecamente ligado na questão da geração de odor na estação de tratamento. Eu posso ter ali alguns outros gases em menores proporções, né? Por exemplo, algumas mercaptanas, né? Alguns gases ali à base do enxofre, né? Não atrelado diretamente à redução de sulfato, né? Mas esse aqui é o principal para esgoto sanitário. Para esgoto industrial, aí dependendo do tipo de composto, eu posso ter, às vezes, a geração ou a presença de muito nitrogênio amoniacal, enfim, né? Mas para esgoto sanitário e para a maior parte dos esgotos industriais, que contém grandemente sulfato, esse cidadão aqui, o H2S, é o que está mais intimamente ligado ali, ou predominantemente, né, atrelado à causa de odor na estação de tratamento. Portanto, a estação, gente, eu tenho que gerenciar essas várias frações, líquida, né, as frações sólidas e as frações gasosas aí da estação de tratamento.